Eu jamais faria isso. Que caso complexo. Não acredito que deixaram essa moça assim. Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe alguns casos de contorno corporal para você que está pensando em realizar esse tipo de cirurgia. Eu acessei alguns casos reais disponíveis no American Society of Plastic Surgeons. É um site norte-americano com imagens públicas disponíveis. Qualquer pessoa pode ir lá e acessar. Eu vou comentar um pouquinho do que eles fizeram e o que eu faria de diferente, ou se eu concordo ou não concordo com esses casos que eles apresentaram ali, tá bom? Vamos comigo. Bom, eu sou o Dr. Hugo Leonardo, sou cirurgião plástico pertencente à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialista em contorno corporal e mamoplastias. E nesse quadro eu te explico de forma simples como avaliamos alguns resultados e o que a gente poderia utilizar de tática moderna, de tática diferente para cada uma dessas situações. E olha só esse primeiro caso aqui. Vamos começar olhando de cima para baixo. Ela possuía muito pouco tecido mamário, né, uma mama sem nenhum volume. Aparentemente ela colocou um implante aqui, fez uma mastopexia. Eu vejo essa paciente que, olhando a mama e o abdômen dela, ali é praticamente pele, músculo e costela. E a gente vai olhando ali na foto de lado, que ela tem uma projeção ali na região pubiana, ela tem ali uma falta de acinturamento, nesse caso, né? Ela tem essa flacidez ali, como se fosse um pequeno avental na parte inferior da barriga. O que eu faria nesse caso aqui? Eu pensaria em colocar uma prótese submuscular aqui nesse caso, uma prótese para que eu pudesse ganhar mais polo superior, para eu conseguir ganhar uma projeção maior acima da areola. Eu com certeza absoluta faria uma cicatriz muito menor nessa mama, uma cicatriz em forma de L, a depender da situação até apenas um pirulito, sem precisar de cicatriz no sulco dessa mama. Então uma mama mais alta, uma mama mais redondinha, tá certo? Aqui acima do umbigo eu vejo uma projeção nessa região, não sei se foi por falta de lipoaspiração, não sei se por menor correção dessa diástase, então eu faria uma melhor definição acima do umbigo, tá bom? Com lipoaspiração e com uma boa correção de diástase, para que quando ela ficasse de lado, eu não ter essa projeção, né, esse abaulamento aqui na região do estômago, tá bom? Esse umbigo, o meu umbigo, eu gosto de deixar ele sem cicatriz aparente do lado de fora, então eu posicionarei ele um pouquinho mais para o alto e com certeza sem nenhuma cicatriz visível. Paciente magrinho assim, eu gosto de deixar o umbigo menorzinho para ele ficar mais discreto. E a cicatriz, eu posicionaria ela talvez um pouquinho mais baixa para ficar mais fácil esconder essa cicatriz com uma roupa íntima, seja uma calcinha, um biquíni, resolvendo bem aqui essa região íntima, essa região pubiana, tirando o volume dessa região e tirando flacidez aqui. Então, seriam essas as modificações que eu faria nesse caso em específico. Esse caso é bem mais desafiador. Foi feito nesse caso uma lipoaspiração extensa, com certeza dá para ver pela característica da pele. Foi tentado puxar muita pele aqui, o que dá para a gente perceber pela irregularidade da cicatriz. E uma cicatriz que ela não está seguindo um arco normalzinho, ela está fazendo essa curvatura diferente. O umbigo está nessa situação que a gente vê a cicatriz toda externa do umbigo, né? Então a gente percebe essa diferença de cor e a gente percebe visivelmente onde que era o umbigo antigo e onde está a inserção dele. Então a gente não tem muita naturalidade aqui nesse resultado. Quando eu olho a foto de lado, a cicatriz de lado está bacana. Eu vejo que comparado com aquela projeção que ela tinha antes, aqui foi feito quase que um milagre. Realmente é difícil até de entender como que o cirurgião conseguiu jogar todo aquele conteúdo visceral para dentro nessa correção de diástase, né? Bom, o que eu faria aqui nesse caso em específico? Primeiro ponto é conversar com essa paciente sobre o peso ideal para se fazer a cirurgia. Então uma correção da fragilidade da parede abdominal aqui. Mas a cicatriz, eu posicionaria ela bem mais baixa do que essa daqui, numa forma de arco melhor, para que se possa esconder essa cicatriz com uma roupa íntima com muito mais facilidade. Eu não faria essa tração na região pubiana igual foi feita aqui, porque essa tração faz com que a rima vaginal fique muito avantajada, muito adiantada, fica muito visível na visão de frente. Isso estigmatiza essa região íntima da paciente.
tá bom? Então eu posicionaria essa cicatriz mais baixa, com região íntima melhor posicionada. Eu não deixaria de jeito nenhum essa cicatriz aparente. Cicatriz de umbigo, ela tem que ser escondidinha, lá dentro. Tem que ter naturalidade. Caramba, esse terceiro caso aqui foi até difícil de entender o que estava acontecendo. No pré-operatório eu percebo uma flacidez de parede abdominal aqui, uma flacidez de pele mesmo. Esse umbigo tá bem caidinho, é uma pessoa magra, né? Uma pessoa magra, mas com essa flacidez, tá certo? Quando a gente vê aqui ela na visão de lado, percebo que não tem uma projeção abdominal importante, ou seja, não tem uma questão de diástase muito importante, mas a projeção do bumbum tá muito pouquinha, quase nada de projeção de bumbum, certo? O que eu faria de diferente aqui é em relação a esse umbigo, eu deixaria esse umbigo menor, mas bem menor mesmo. Achei que o umbigo que foi feito para ela foi um umbigo muito grande. Parece que ainda tem um pouco de flacidez acima desse umbigo, tá? Por mais que tenha sido tracionado a pele, parece que ainda tem flacidez acima desse umbigo. Nada de deixar cicatriz visível aqui nessa região, ok? E o outro ponto aqui, gente, é padronização de foto, né? Não dá pra gente ficar mostrando pré e pós, com o paciente de um jeito no pré e de outro jeito no pós. Então a gente tem que tentar padronizar um pouco mais isso, até mesmo para a gente entender melhor essas evoluções. Evolução de bumbum muito boa, evolução de abdominoplastia eu garanto que a gente fazia, eu garanto que nós faríamos com um resultado mais natural para essa paciente. E agora eu quero saber, você concorda com a minha análise? Faria alguma coisa diferente? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários porque isso vai ser bem interessante pra gente. E se você quer entender o que seria possível no seu caso de forma realista e segura, agenda a sua avaliação. E se você está gostando desse vídeo, desse conteúdo, não deixe de curtir, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, gostam de entender um pouquinho sobre pré e pós e essas análises, tá? Um grande abraço.